Segurança agora, site imediato e TV Onda Digital. Hoje, diretamente da Delegacia de Atos Infracionais. Conversaremos com a delegada titular, doutora Juliana Turma, que está no olho do furacão. Isso mesmo. Uma ação de violência no Brasil, em Manaus, no Amazonas, envolvendo crianças e adolescentes. Nós vamos entrevistar, saber o papel do DEAI nessa conjuntura. O DEAI evitável dessa semana também vai ser com a delegada. Vamos falar sobre violência no mundo, no Brasil, o efeito contágio e o trabalho integrado dentro do comitê que foi criado para acompanhar a violência nas escolas particulares, municipais e estaduais. Por isso que o programa diz sempre, nós só entrevistamos aqueles que produzem e que fazem a diferença. Coloca a matéria. Segurança agora com cidadania. Site imediato, TV Onda Digital. Você sabe, segurança com responsabilidade é aqui no Segurança Agora. Eu sou Hilton Ferreira, amigo de vocês, e vocês me batizaram o homem do Oscar da Segurança. Por falar em Oscar da Segurança, hoje nós vamos entrevistar uma das ganhadoras do 7º Oscar da Segurança, com muita competência. Nós estamos falando da delegada de Polícia Civil, doutora Juliana Turma. Ela esteve à frente da Delegacia dos Crimes contra os Menores, já teve em vários distritos, já foi secretária executiva do então secretário de Segurança Bosco, que hoje é o superintendente da SUFRAMA, tem muita história e muita competência. E está no olho do furacão, como eu falei na abertura, dessa problemática da violência infanto-juvenil, que não é uma questão nem de Manaus, do Amazonas, do Brasil, é uma questão mundial, tá certo? Mas quem vai falar de detalhes é quem entende. E nós estamos visitando, muito obrigado por agir um espaço na sua agenda. Mas vamos começar logo bem. Por favor, Rodrigão, o presente. A gente começa sempre com um presente para o nosso entrevistado, porque aqui só os melhores. Muito obrigado, Rodrigão. Está com bronca do Rodrigo, Ítalo? Por que você não mostrou o Rodrigo? Obrigada pelo carinho, Hilton. Obrigada pelo convite, pelo carinho de sempre. Olha o presente. Olha que bonito. Quem é a cidadã? Gostou do presente? Gostei, muito obrigada. Vai ficar aqui na minha mesa, obrigada. Muito bonito. Quem é a cidadã? Juliana Turma. Querido, primeiro, obrigada de novo, porque eu gosto muito de estar na sua presença, você sabe disso, né, da gente conversar, já não é de hoje que a gente conversa, mas é difícil a gente se definir, né, e falar de si mesmo. Então, assim, quando eu falo de mim, eu jamais falo na terceira pessoa, mas quando eu falo de mim, eu falo muito de uma pessoa, de mim como, não só como funcionária pública, como servidora, como policial, mas falo como pessoa, né? Eu sou uma pessoa muito dedicada no que faço. Amazonense, filha da dona Sheila e do seu Júlio, e fui criada assim, acredito que minha família é uma família de mulheres fortes, então como eu venho de uma família de mulheres muito fortes, eu me sinto uma mulher muito forte. Quem é sua ídola dessas mulheres fortes? Quem é? Assim, você espelha em quem? Na minha mãe, né? Sempre na minha mãe, né? Minha mãe é a dona Sheila, uma mulher maravilhosa, ela criou a gente com muito sacrifício, dedicação, cuidado, amor, proteção. Às vezes até falo que ela sempre foi muito super protetora, mas eu me sinto tendo sido criada num ninho e numa base muito sólida, né? Não só da minha mãe, como do meu pai. Meu pai era um homem de muitos valores, já é falecido, tem 2 anos que ele faleceu, mas é de muitos valores. Então, eu acredito que a minha raiz é uma raiz muito forte, sabe, Hilton? Então, assim, eu me sinto muito abençoada e agraciada. E, além disso tudo, a minha melhor função, além de delegada, é ser mãe. Então, a minha filha, né, a Ayla, tem 10 anos de idade. E eu tenho muita empatia quando eu trato de vulneráveis, e daí porque eu já venho de uma caminhada de vulneráveis, porque eu tenho uma criança em casa e a minha maior missão nessa vida, além de ser delegada e de contribuir com a sociedade, com o espírito público, é ser mãe. O que quer para sua filha, você quer para a filha? Eu quero para os outros. Religião?
Católica, me sinto católica, e católica praticante, né? Não é aquela católica que diz, mas eu te digo que eu sou muito respeitosa para com as outras religiões, eu tolero muito. Eu também sou católico, vou a minha essa filha na terça-feira estive lá na Nossa Senhora Aparecida, agradecendo, todo dia eu agradeço a Deus, e a minha madrinha, nos cursos que eu faço, eu coloco lá, meu padrinho Jesus Cristo, minha madrinha Nossa Senhora. Nossa Senhora. Você tá mal de padrinho pra caramba. A gente só tem esse padrinho, né, meu amigo? Eu tenho ali a Nossa Senhora Aparecida, depois você mostra aí o Santo Expedito. Eu também sou católica, E a delegada de polícia, de onde surgiu prestar concurso para a Polícia Civil? E a delegada Juliana, como ela entrou na polícia? Você sabe, meu amigo, que isso foi uma caminhada que Deus foi me guiando, verdadeiramente. Assim, te falo isso de uma maneira muito tranquila, porque eu nunca imaginei, nunca sonhei, e eu poderia te contar a melhor das histórias, a mais linda das histórias, dizendo, Wilton, eu sonhei em ser delegada. Não, eu não sonhei. Mas quando eu assumi esse cargo, eu falei, eu não poderia fazer nada que não fosse ser delegada. Mas porque eu formei o ensino médio, a minha época ainda era segundo grau, abafa isso, que eu sou jovem, mas a época era segundo grau, e eu prestei vestibular para um curso que eu não me enxergo mais nele, mas foi excelente, foi proveitoso, fez parte da minha formação, que foi agronomia. Então, eu entrei com 16 anos em agronomia, e eu entrei num curso com pessoas totalmente vindo de colégio de freira, então eram realidades um pouco diferentes, mas eu consegui concluir esse curso. Porém, concomitante, eu fiz direito. E eu tinha a ajuda dos meus pais, né? Eu só vivia para estudar, então eu sou muito agraciada, como eu te disse, com pais que não tinham tanta condição assim, mas que eles faziam tudo para que eu estudasse. Tudo para mim, para eles era o meu estudo. O que eu queria fazer, a minha mãe e meu pai faziam para eu estudar. E acabei que entrei no curso de Direito e eu vi, não, isso aqui que eu quero para mim, eu sou de humanas, só que eu já estava no curso de Agronomia. Então, eu concluí Agronomia, concomitante eu fazia Direito. Quando eu concluí Direito, eu passei, graças a Deus, de logo na OAB e comecei a militar na advocacia. Na advocacia habilitante, eu enxerguei uma instabilidade que me incomodava, instabilidade financeira. E aí eu pensei, preciso fazer... Atuou na área trabalhista, sempre na trabalhista. Eu advogava e tudo, e comecei a estudar para concurso. E quando surgiu o concurso da Polícia Civil, eu falei, vou ser investigadora. Eu nem imaginava que eu conseguiria passar para delegada. Fez as duas provas? Fiz as duas provas. Eu consegui êxito nas duas, graças a Deus. E aí eu optei pelo de delegada. E assim, foi Deus me guiando, porque foi o primeiro concurso que eu fiz. Eu nunca tinha feito outro concurso. E graças a Deus eu obtive êxito. E quando eu assumi em Tefé, eu pedi para ir para Tefé. Porque, por questões familiares, eu pedi para ir para Tefé. E quando eu cheguei em Tefé, que eu assumi aquela especializada, eu falei, Deus, obrigada, era aqui que eu tinha que estar, né? Porque eu comecei a trabalhar com crianças vítimas de violência sexual, apesar de ser uma matéria muito difícil de você lidar, mas eu conseguia... Sensível, mas ali eu te digo... Tão nova, já pegar assim. E aí eu falei, nossa... E mulher, nesse ambiente ainda, já melhorou muito, né? Eu que venho de família de policial, venho lá do sertão nordestino, em Pernambuco. Apesar de ter nascido em Recife, fui criado no sertão. Meu pai delegado ficava de cidade em cidade. E aí o que acontece? O país ainda é muito machista. Como é que é a delegada chegar no interior? Você sabe, amigo, que eu não tive muita dificuldade, como você disse, mudou muito a nossa instituição, né? Com a graça de Deus, assim, eu acho que a gente teve uma evolução, né? Nisso dos nossos policiais e tudo. Eu verdadeiramente, parece que é uma mentira, assim, quando eu falo, ou parece que é utópico. Eu não tive esse problema com os nossos colegas, com os investigadores, com os escrivães, com os delegados. Deixa eu lhe fazer um afago, não, porque eu aprendi muito nesses anos a ficar elogiando de público, né? E brigando no reservado. Antes eu fazia o contrário, eu brigava de público, então eu inverti, a gente vai aprendendo. Mas eu te falar, aqui na polícia eu já aprendi isso. Eu, por exemplo, trabalhei com grandes delegadas, que está na DEOP, doutora Catarina. Doutora Catarina, um exemplo. Eu cito sempre os nomes, porque eu acho que o policial, quando tem na frente a autoridade policial que se dá o respeito e que é competente, aí nós respeitamos. Eu acho que a questão não é nem de se é homem ou se é mulher. E a senhora tem esse respeito por isso. Muito obrigada, querida. Bondade sua. Se portar, por exemplo, essa do distintivo, mostra aqui, por favor. Vou aproveitar e vou dizer de maneira educada para os colegas. O distintivo é uma ferramenta de identificação. Você sabia, doutor, a maior reclamação que eu recebo no programa, e são muitas, eu mando o delegado-geral, para o secretário, até para o governador, vou voltar a dizer de novo. É isso aí. Chega na delegacia, você não sabe quem é a autoridade policial. Você fez um concurso, para você chega na empresa, não está lá a fábrica, ele só entra se tiver o crachá. Advogado, se não tiver com a toga, o juiz faz audiência? Não,
E por que quando você vem na delegacia, você não escolhe uma roupa adequada? Essa é uma das maiores reclamações. Eu nunca lembro de ter encontrado sem honrar, sem ter a postura de autoridade. Eu sempre converso fica sobre aqui meus parabéns de público que sirva de modelo para como tem vai. Como a doutora na delegacia da mulher, doutora dela. Doutora, a senhora dorme com distintivo? Ela ia. Igual que eu pergunto também, porque eu não encontro a senhora, né, a doutora Débora, sem estar dentro da delegacia se identificando. A gente Fica aqui tenta, meus parabéns, né? Obrigada. Eu tento. Vamos voltando até e a sociedade, a relação com a sociedade. Pois é, e aí o problema não era isso. Era você. Eu falei isso na semana comemorativa à mulher esse ano, em alusiva à comemoração do Dia da Mulher. Eu falei sobre isso, de nós termos essa dificuldade de encarar a pessoa que você está atendendo, o advogado, às vezes um pai, o que a gente chama de jurisdicionado. Porque você tem que explicar a sua decisão, diferentemente se fosse um homem. Se você estivesse sentado aqui ao meu lugar, você como homem, você dá uma decisão, você não tem que estar se explicando. Não precisa dizer por quê. Por quê? Mas eu como mulher, essa é a maior dificuldade que eu enfrento. E você falou da doutora Catarina, eu citei muito ela coincidentemente, citei muito ela nessa semana alusiva, porque com quem você se inspirou para ser delegada? Eu fui estagiária da Polícia Civil 2 anos. E eu lembro que um dos momentos que eu passei foi na Delegacia da Mulher e eu lembro dela assinando bacharela, que a abreviação era Bela, né? Bela Catarina Torres. E ela me inspirava muito. Eu dizia, gente, será que eu vou assinar um dia assim? Bela Juliana Turma, te juro, Wilton. Então ela me inspirou muito porque ela era enérgica quando era para ser e doce quando era para ser. Doutora Catarina, ela conseguia... Ela mudou a história da delegada, a figura da delegada. Quando você falava... A mulher se sentia ameaçada e não tinha Maria da Penha com toda essa força. Eu vou falar, o cara não dizia que era a delegacia da mulher, dizia assim, eu vou falar com a doutora Catarina. O cara não. Já tinha até, era emblemático, né? Emblemático. O nome Catarina Torres já era pedagógico, né? Então, assim, ela foi muito inspiradora mesmo para mim. Então, a minha dificuldade, meu amigo, voltando ao município, foi essa. Eu tenho até hoje. Hoje, como eu vejo, eu tenho uma figura feminina, às vezes a minha compleição física é pequena, né? E eu até brinquei hoje contigo que eu tava de sapatilha, tudo aí que eu fico baixinha mesmo. E aí eu tenho essa dificuldade, às vezes, da pessoa não entender que a minha decisão é aquela. E é a mesma decisão que, por exemplo, um colega delegado tomaria, né? Mas o colega delegado não teria que se justificar. Por vezes, eu sou indagada acerca das minhas decisões. Essa é a dificuldade que eu encontro. Aí é uma coisa que a gente aprende todo dia. Por isso que quando eu digo, eu só entrevisto os melhores, é justamente para isso que o nosso público já há 15 anos, doutora, eu vou fazer 15 anos ininterrupto um programa falando de segurança. Não é fácil. Coisa boa, né? Não Parabéns. É fácil, porque... E outra coisa que nós descobrimos, nós somos o único programa de segurança pública na TV brasileira. Olha só como nós tratamos mal a nossa segurança. Nós temos 120, 130 entre fechado internet de polícia. Nós não temos um programa falando de segurança, onde fala da PM, da Civil, do Bombeiro e tal. Então, até com o Oscar da Segurança, que a senhora nos honra de ter recebido, foi lá brilhantar a nossa festa, é o primeiro evento onde homenageia todos os profissionais da segurança do Brasil. Nós temos da bola, da música, então, temos 4, 5, 6. Nós temos o troféu imprensa, que eu me inspirei no troféu imprensa do Silvio Santos, né, corrigindo algumas coisas, estamos aprendendo. Doutora, qual foi o seu trabalho? Disse assim, agora eu sou polícia. Porque eu não esqueço nunca meu primeiro flagrante, meus trabalhos. Eu me realizei no homicídio, né? Disse que a gente tem que... Só que a senhora trabalhou, eu lembro muito bem, na delegacia dos crimes contra o menor. Assim como a doutora Catarina deixou, até hoje volta o meu recebo. E a doutora, a delegada lá do menor, a doutora, faz tantos anos que ela saiu, vocês liga, você pode fazer um favor para mim? Aí eu tenho que explicar que a senhora não está lá mais. Mas só sempre sendo reconhecida até hoje. Quando eu digo que é o ato faccional, o povo não entende. Sabe o que é? Os burocratas. Tem um negócio de criar uns nomes que o povo não entende. Por isso que eu não gosto de colocar em saia justa, literalmente, nos meus entrevistados. Mas eu sempre aproveito para fazer. Estava conversando com o doutor Sérgio. Não, Hilton, você está certo. É inadmissível, ele não escuta ninguém. Se ele perguntasse o nome, eu só iria dizer o nome que o povo entendesse. Né? É verdade. Delegacia de atos infracionais. Você vai explicar isso para o povo? O povo vai dizer assim, a delegacia do menor. Então, o povo chama assim. Então, será que é complicado? A roda não já foi inventada? Porque a gente está atendendo, a questão é que realmente é difícil, né, para a população em geral. E aí, quando eu colocar do menor Vitor e delegacia do menor está pronto. Entendeu? Foi para atender uma determinação do ECA que vem... mas colocava lá, não tem o nome, as empresas, né? A gente tem que copiar da empresa, tem um nome jurídico e tem um nome de fantasia. Eu uso o nome de fantasia, vou explicar o povo dele, delegacia do menor infrator. É lá que o menino fica, lá e tal, o povo vai entender.
Qual foi o trabalho que realizou a delegada? Mas, amigo, quando eu assumi a delegacia, Hilton, lá de Tefé, eu assumi a especializada. E no interior não é especializada ou em crimes contra a mulher, ou de proteção à criança e adolescente, não. São todos os crimes? Todos de vulneráveis. Não, é de vulneráveis. De vulneráveis, de mulher, adolescente em conflito com a lei e tudo. E eu fui cumprir esse primeiro atendimento que eu fiz, que foi de uma vítima de violência sexual. E eu fiquei tão impactada com o primeiro relato, que no primeiro eu já pedi a prisão preventiva, eu já representei pela prisão preventiva, e eu mesmo, quando saiu, eu já liguei para a equipe, fui atendida, mas tinha argumentos bem sólidos, né? E instintivamente eu já tinha alguma empatia, a gente ainda não tinha a legislação de 2019 com a escuta especial, mas eu instintivamente, hoje eu vejo, eu já fazia escuta especial, tentando não revitimizar e tudo, e a gente fez essa escuta com essa criança, ela tinha 10 anos. E aí eu lembro que eu fui cumprir. Foi tão gostoso, não pela situação em si, mas por eu contribuir para o encerramento do luto daquela criança, que eu fui com a minha equipe, e ali eu falei, é isso aqui que eu quero fazer para a minha vida, porque eu vi que eu estava contribuindo para que ela encerrasse aquele momento terrível que ela vivia. A polícia explora mal isso aí que a senhora falou. Vou repetir. A polícia do Brasil todo explora, que é o retorno. Você sabe o que disse para mim uma mulher? Ela foi lá na delegacia com a doutora Débora. Ela disse isso aí, com outras palavras, disse assim: eu não vou perder meu tempo com ação no judiciário, que lá não vem e tal, manda notificar daqui a 30 dias. A primeira audiência marcada para 90 dias. Aí o cara já tinha matado. E menos de 30 dias o cara foi chamado lá e resolveu. Isso aí que a senhora está vendo. A população vê na polícia civil, na polícia judiciária. Isso aí que a senhora falou. Resultado prático. A gente quer aproximar. A senhora estancou uma agressão. Podia continuar, podia até morrer a criança. E eu acho que essa é a parte pedagógica do trabalho de integração polícia com imprensa, que eu gosto muito, da gente mostrar o nosso resultado à população, para que eles entendam acerca de que não há uma impunidade. Porque às vezes quando você a senhora tira chegou lá, toda novinha, toda arrumada, com aquele colete, com a pistola de lado, o pessoal ficava olhando. Aquela senhora já lhe falava. Senhora delegada estagiária? Já peguei. Era delegada estagiária? Eu não, eu sou delegada mesmo, estagiária eu já fui. Mas eu não me Nem existe delegada estagiária, né? Eu já peguei isso até em DIP, Hilton. Quando eu tirei, eu fui plantonista há muito tempo aqui na capital, de 6º, 14º, você sabe que é pesado, né? 14º, né? E a gente pegava os autores, e aí, como eu não olhava assim, e como eu chegava com ele algemado, tu nem olhava. Não, mas essa que é a delegada, e perguntava do investigador, do meu investigador chamado Wilton, não é Hilton, mas é Wilton. Essa delegada é delegada. E doutora, perguntou se era delegada estagiária. Eu, poxa vida aí, só porque eu não fui brutalizada com ele. Então, assim, você falou o negócio da DEPIC, assim, Hilton, eu tenho muito orgulho de ter uma relação maravilhosa com a doutora Joyce. Que a gente vem fazendo maravilhoso. Ela é ganhadora do novo Oscar da Segurança. E eu tenho muito orgulho daquela delegada. E ela citou seu nome, numa entrevista. Amigo, de verdade, assim, a gente tem uma relação de irmandade, porque assim, eu fui daquela delegacia, eu espero que os meus chefes não me ouçam, que não é uma insubordinação, eu espero nunca mais ser, porque assim, eu já dei a minha contribuição, porque não é fácil. Claro que a gente está sempre integrando, acho que 3 anos. Para mim foi muito, né? Pareceu 30. 3 anos não é brincadeira. Pareceu 30. Então, assim, mas de todo modo, eu tenho uma irmandade, uma relação de confiança muito próxima com a doutora Joyce. Coloca aí, Brendo, procura nos arquivos o que falou a doutora Joyce da doutora Juliana Tuma. Desde então, na época eu fui adjunta da doutora Linda Gláucia, depois plantonista na gestão da doutora Juliana Tuma. E até atingir... Um abraço, doutora Tuma. Ganhadora também do Oscar da Segurança. Sim. Do 6º, não, sim. Desculpa, do 7º Oscar. Tenho muito orgulho da delegada que ela é. A gente tem uma integração maravilhosa, tanto que eu sempre estou respondendo por ela respondendo por mim, porque ela sabe que eu cuido bem da pasta dela, ela cuida bem da minha pasta, quando ela sai de férias, agora vai entrar de férias, e a gente estava junto nisso tudo. Será que ela vai tirar férias mesmo? Que ela disse que ela tira férias aí... mas eu não deixo ela em paz. Eu estou sempre falando com ela. Doutora, tá gostando? Amando, gosto muito da conversa com você. Tranquilo? Mas falei para você, para entrevistar quem tem competência, isso não é entrevista. Isso aqui é uma aula, tá certo? Eu sei que você está gostando, fala com a gente, entra nas nossas redes sociais. Agora, a doutora Juliana está falando para Manaus, para a Amazônia, para o Brasil e para o mundo. Estamos em todas as plataformas, pelo Segurança Agora, pelo Imediato e na Onda Digital. Nós voltamos já. Vem aí um BO Evitável com a competente delegada, a doutora Juliana Tuma. Voltamos já. Estamos apresentando Segurança Agora. Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente.
Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Voltamos a apresentar Segurança Agora. Estamos de volta com o seu nosso programa Segurança Agora, entrevista exclusiva com quem está no olho do furacão, delegada de polícia competente, bela, educada, doutora Juliana Tuma. Olha aqui, quanta honra, ganhadora do 7º Oscar da Segurança, que teve como personalidade o desembargador Flávio Pascarelli. Doutora, violência, teve a questão do dia 20 no mundo, que aconteceu lá no Colorado, nos Estados Unidos e tal. A violência mundial, seja no campo social, nas famílias, passando pela escola. A senhora analisa, cresceu, é o efeito contrário. Essa violência que vem, está lá nos Estados Unidos e de repente chega na África, de repente chega na América do Sul. É mundial esse fenômeno? Na verdade, a violência, seja no âmbito escolar, seja nas famílias, ela é um reflexo da sociedade, né, Elton? Então, eu acredito que isso não nos acomete unicamente, como você disse, né? Não é um privilégio, digamos, nosso, não é só aqui. Então, eu acho que isso é um sinal de alerta para que a gente comece a reaproximar as crianças do seio familiar, né? Não só do acompanhamento pedagógico nas escolas e tudo, mas reaproximar o diálogo, reaproximar a monitoramento, reaproximar e reinserir essa criança e esse adolescente em atividades extracurriculares, porque o ócio ele é muito ruim também para essas crianças, né? Hoje em dia, a gente está muito colocando essas crianças como babá. Não tem babá, mas a babá quem é? A internet. Né? Quem é a cuidadora do seu filho? É a internet. Então, isso é no mundo inteiro. Isso é no mundo inteiro. E aí a gente precisa desse cuidado, de monitorar alguns acessos. Então, assim, claro que a gente está vivendo dias de paz, né, agora. Nós temos vivido dias de paz. Agora, nessa semana, nós voltamos aí aos nossos dias de paz. E isso é um trabalho de todos, né? É um trabalho da polícia, é um trabalho da escola, é um trabalho da imprensa, é um trabalho das famílias, é um trabalho de todos os atores integrados e nós estamos, graças a Deus, caminhando muito bem nesse sentido. Então, como eu te disse, isso é um trabalho integrado. Nós precisamos colocar também, não só a minha responsabilidade enquanto Estado, enquanto polícia, a sua responsabilidade, a responsabilidade da escola, mas a responsabilidade familiar também. Então, tudo isso e toda essa nossa caminhada, que já caminhamos muito, e estamos, graças a Deus, como eu te disse, em dias de paz,
essa caminhada, ela depende de todo mundo de ombro a ombro, né? Mãos dadas, vamos lá, caminhando juntos, para que cada um fazendo o seu trabalho de formiguinha, a gente atinja essa criança, ela viva num ambiente de paz não só na escola, mas como em casa. Então, essa violência, seja ela na escola, em casa, ela é um reflexo da sociedade como um todo. Então, precisamos estar atentos. Tem uns dados, eu converso, falar nisso, fique à vontade para responder. O doutor Sérgio me mandou um grande abraço. Muito obrigada. O doutor Sérgio é uma referência, né? Muito bem da sua competência e tal. E ele não sabia que eu ia entrevistar. E no final eu falei para ele, né? Ele falou, poxa, então, você aproveita que ele disse, não, tá gravado. Pô, tu estava gravando? Eu estava gravando, vou lhe mandar. Um abraço para o doutor Sérgio também, peço licença aqui também, agradecer e dizer que ele é uma referência, né? Eu sempre falo, o doutor Sérgio Pontes é uma referência. Eu tive a honra de ser, ele toda vez lembra, eu nem toco no assunto para as pessoas não misturarem as coisas, aí ele lembrou, né? Pô, você foi meu braço direito, foi meu assessor, eu fiz um doutorado, um pós-doutorado com o doutor Sérgio, né? Tivemos muitas crises lá no sistema e ele, com aquela calma dele, aquela competência. Doutora, tem uns números, os dados oficiais de 2002, foi quando começou os primeiros sinais de violência doméstica, que foram divulgados, na verdade, foram registrados, até 2022, consta no Ministério da Justiça e Segurança 40 e poucos boletins de ocorrência. Quer dizer, ninguém acredita numa estatística dessa. Né? No Brasil todo, se eu estou falando, foi até uma brincadeira. Né? Eu mandei até um e-mail lá para eu gosto muito de brigar com quem tem poder. Eu mandei lá para o ministro da Justiça, olha, reveja isso aí, que isso não existe. Aí pararam de falar. Como tem as subnotificações, tem a cifra anexada, são os boletins não registrados, eu fiz um cálculo, menos de 4 mil não teve, assim, fazendo a prospecção e tal. O que acontece? As escolas, no caso do Brasil, evitam registrar, é muito parecido com a violência da mulher, que antigamente se fazia isso, podia retirar a queixa. Então, por que a senhora acha esses dados têm registrado tão pouco? Porque ficou todo mundo, quando aconteceu aqui na Amazônia, deu uma impressão pela primeira vez. Isso Ao que eu consigo atribuir, meu amigo, isso pode ser, e a gente verifica muito isso, é o trabalho do gestor, tentando solucionar os conflitos e mediar os conflitos dentro do ambiente escolar na parte administrativa. Né? Sem deixar ultrapassar o muro. Não, e porque os atos infracionais ali praticados em alguns momentos, quando ele tem menos de 12 anos, praticado por alguém menos de 12 anos, ele diz que ele é criança. Ele é criança, e aí às vezes não vai também para isso. Quando passa dos 12 anos, que há uma situação de menor potencial ofensivo, que a gente verifica quando não tem violência ou grave ameaça, o gestor, e isso a gente percebe, isso é bem a olho nu, assim, eu não consigo te dar isso de uma maneira científica, tá? Porque não tem, bem Brasil empírico. Não tem nem o Fórum Brasileiro de Segurança, nem o Atlas, identifica esse eles fazem um trabalho administrativo, de registro de ata, de aplicação de livro de ocorrência, aplica uma suspensão, aplica uma advertência, então eles conseguem ali, porque o objetivo não é colocar aquele adolescente em conflito com a lei para essa é a filosofia. Transformar uma criança. E aí eles fazem esse trabalho. Porém, quando é impossível de aceitar, a gente consegue, eles trazem para cá e a gente consegue fazer essa responsabilização. É compreensível dessa parte. E aí, o que a gente faz? Assim, eu acho que você sabe que aqui na delegacia, em razão da necessidade de atendimento ao ECA, a gente tem uma integração de órgãos aqui. Então, a gente tem o Ministério Público, tem a Defensoria Pública, a gente tem a Sejusca aqui dentro. Então, a gente tem todo esse apoio. E agora, a SEDUC, né, de uma ação pioneira, colocou aqui conosco nesse período, né, não acredito que há um projeto da Secretaria de deixar de maneira fixa, um apoio multidisciplinar para essas situações de violência em escola. Isso aí, para a gente, é fundamental, né? Então, está sendo aí... Diga-se de passagem, a delegacia, em outras épocas, já tiveram assistente social dentro das delegacias, né? Onde de cada 10 ocorrências, 7 eram casos que podiam ser resolvidos. De mediação. Então, assim, nós temos essa integração. O objetivo dessa delegacia, além da proteção integral, é responsabilizar na maneira que a gente, dentro dos preceitos do ECA, meu amigo, a questão de uma criança, de um adolescente que tal é um ser em condição peculiar de desenvolvimento. Eu não posso colocar, isso é difícil que a gente faz. Colocar um garoto que estava com droga, com uma arma, sendo aviãozinho, sendo isso, sendo aquilo, junto com um garoto que cometeu uma discussão com outro aluno. Não dá para colocar no mesmo balaio. Aí, primeiro que faz com um adulto, né? Coloca
o membro de uma facção junto com o batedor de carteira. Aí Nelson Bria dizia, né? Nossas cadeias são a universidade do crime. Né? E aí a gente tem esse cuidado, e eu acredito que o gestor da escola também. Então, assim, eu consigo atribuir tentar explicar de que forma essa subnotificação fica por conta disso. Mas há sim. Aí junta-se a isso. A fama que acho que é. A fama não, acho que sistematizada erradamente criou-se uma lenda dentro do serviço público, que é aquele que não aparece conta ponto para o gestor, né? O tal abaixo do tapete. Minha escola não tem problema nenhum. Aí quando estoura o problema, você viu o que aconteceu em São Paulo, doutor? Aquele garoto estava 6 meses na escola, tinha boletim de ocorrência de estudo na outra escola, ele voltou para a antiga escola com o mesmo problema e aconteceu aquela tragédia. Ou seja, ele já dava sinais de que ia fazer, na outra escolinha lá em Suzano, né, já tinha tido fato, ele voltou com esse negócio de dar o jeitinho, né, de não notificar. Quer dizer, ele já era um menor infrator lá, porque tinha um boletim contra ele, não foi apurado, e devolveram para a antiga escola. Você, tipo assim, o problema não é meu, volta lá para a tua escola. Eu acho, Milton, o que acontece em relação a isso? E isso acontece e a gente não está imune, veja. Eu consigo te explicar dizendo que a gente às vezes subestima só, né? Então, eu nem consigo te dizer, porque eu não conheço o caso lá verdadeiramente, como você está me dizendo, eu não consigo te dar uma opinião muito fidedigna, uma opinião justa sobre isso. Mas eu te digo que, às vezes, eu temo, às vezes, incorrer nisso aqui na delegacia, daí porque eu coloco todos numa apuração bem enérgica, porque, às vezes, a gente não acredita que há um potencial ofensivo naquele registro. Então, a gente imagina que é uma ameaça inócua, que é uma ameaça simples, uma ameaça vazia. Então, acredito que deva ter acontecido algo nisso, mas, porém, estamos já com os olhos bem abertos em relação a essa situação. Foi o vídeo que a gente conseguiu. Quanto tempo, diretor? Quanto? Então dá para a gente fazer um bate-bola muito legal. Doutora, Manaus, a delegacia ela tem uma abrangência estadual, né? Como especializada. O interior, como é que está o interior em relação à capital? Como é que está a capital hoje, passado todo esse efeito contagem, né? Que um manda para o outro, entra no grupo, no zap e tal. Como é que está a situação? Como eu te disse, então, assim, nós temos tido dias de paz, né? Hoje é quinta-feira, a gente tem tido, já caminhamos, já superamos, e é isso que a gente tem que colocar claro, que a gente está... O comitê que foi criado... Interinstitucional, muito pertinente, muito cirúrgico, para que a gente conseguisse tomar medidas bem enérgicas em relação a isso. Então, e aqui eu não estou, Alice, no País das Maravilhas, não. Eu estou te falando que nós estamos nos sentindo vitoriosos, porque realmente caminhamos muito nesse sentido. Avançamos. Tinha algo que não se via. Eu conversei com a diretora da escola, a pessoal da CEMIS, disse que ela tem lá 30 anos de profissão, nunca viu tanta gente. Foi tudo muito rápido, né? A gente conseguiu muito rápido. Então, assim, o interior, ele está na mesma caminhada que a gente. Então, eu não consigo ser também legítima de te dizer, olha, tal interior conseguiu, mas assim, no modo geral, nós estamos em dias de paz. Graças a Deus, estamos em dias de paz. Então, essa é a cultura que a gente quer pregar nas escolas. Cultura de paz, né? Cultura de paz nas famílias, sem violência escolar, sem nada disso. Então, aqui a gente está voltando à nossa normalidade, na delegacia a gente voltou à nossa normalidade, porque não quero que a gente tenha esse cuidado realmente, que as famílias não fiquem num terror, num pânico que já passou, né? Então, claro que a gente vai manter a vigilância, o comitê continua, o NISE foi implantado lá na SEDUC, né, que é o Núcleo de Investigação, e foi um avanço maravilhoso, que está trabalhando integrado aqui com a nossa delegacia, o doutor Denis Pinho, está lá à frente do NISE, e é uma ação pioneira para integrar a gente aí e plotar e verificar qualquer situação de violência escolar aqui no nosso estado do Amazonas. Nós tivemos os fatos, não vou entrar em questões éticas, lógico, não vamos entrar em detalhe de escola A, de escola B, de escola X. Mas logo na sequência, tivemos fatos, inclusive, no colégio militar, tivemos uma escola particular, onde foi o caso mais abrangente que aconteceu. E nós vimos, assim, muitas pessoas sem respeitar as crianças, né? Já divulgando, coletando e tal. Isso durou. Eu só acho que com essas ações tende aos jovens também, que daqui a pouco a senhora vai dar uma dica, os jovens tendem a eles maneirarem um pouco nessa questão do uso de divulgação, de arquitetar. Aí depois foi detido foi bem esporádico, assim, foi um no bairro X, outro na Zona Leste, depois teve outro no centro, muito pouco. Eu esperava mais, né?
eu acho que foi um avanço. Eu esperava mais, eu vim monitorando, eu fiquei comentando no Nacional 90, o apresentador estava de férias, eu fiquei 15 dias e todo dia chegava e eu fui separando, tomando muito cuidado para não expor. A senhora acha que esse efeito contágio, a tendência é que ele tenha normalizado? Eu acho que a gente voltou ao normal nesse sentido. E assim, eu acho que as famílias, eu acho que a gente conversava sobre isso também, as famílias têm que estar atentas a acesso. Acho que as famílias acordaram também. Acordaram para a verificação de objetos pessoais que antes não era, né? E você me tocou... E abrir a bolsa, tal, olhar... E olhar o material escolar, ajudar na mochila, observar a pertença pessoal. Quer dizer, o efeito babaca que a senhora falou bem, deixava na porta da escola e tchau. E aí, olhar os escritos, as anotações que antes não estavam... O tal não veio fazer a prova. E aí o caderno, às vezes tem umas inscrições que a gente precisa estar de olho para ver se vai precisar de ajuda, e você tocou num ponto maravilhoso. Você tocou num ponto que a gente não tem essa responsabilidade no compartilhamento da imagem de crianças e adolescentes. Isso aí, o que você falou, é passível de responsabilização no âmbito criminal. Então, se eu exponho em rede social, seja em aplicativo de conversa, seja em redes sociais, das mais famosas... A mãe pode autorizar, doutora? Eu sei a resposta, eu quero... Como aquela mãe lá no Colégio Militar, não, se autoriza a filmar seu filho, pode. Pois, naquela situação ela não poderia filmar. Não poderia fazer, constrangeu, ela era para proteger. Naquela situação não, e assim, porém, eu te digo que às vezes algumas coisas servem para a gente refletir de alerta, né? O que eu te digo é que a gente precisa... Servir de exemplo, mesmo sendo negativo. A gente precisa refletir, e isso foi maravilhoso em alguns... Vamos olhar o copo cheio? Vamos olhar o copo meio cheio? O copo meio cheio serviu para reflexão. Serviu para que a gente comece a pensar o ensino diante dessa crise. E eu entender que eu preciso chamar para mim também alguma responsabilização enquanto mãe, alguma responsabilidade de monitoramento, de diálogo. A doutora é muito educada, você viu como ela fala? Não, amigo, mas é porque às vezes também a escola tem a sua responsabilidade quando está ali dentro, de monitoramento no sentido de um caderno. Aí fora o pai não cuida. E aí, a maioria dos pais nem vão levar as crianças. Eu vou te falar o que eu sempre falo, eu falo quando eu sou chamada na coordenação da escola da minha filha, e isso aí é meu. O binômio família-escola é um binômio de sucesso. Com essa entrevista exclusivíssima, com muita competência, delegada de Polícia Civil do Estado do Amazonas, a doutora Juliana Tuma, na Delegacia de Atos Infracionais. Voltamos já já. Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado.
Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Voltamos a apresentar Segurança Agora. Estamos de volta com o seu nosso programa Segurança Agora. Segurança com responsabilidade, só aqui no Segurança Agora. 15 anos ininterrupto na TV Amazonense. O primeiro programa policial do Brasil. Você tem programa de polícia, mas de segurança, respeitando o policial, civil, militar, Guarda Civil, Força Armada, de segurança e forças de defesa e cidadania, é o Segurança Agora do Amazonas. Doutora, nós temos um quadro que a gente pede uma dica de segurança de maneira diferente, né? E a gente sabe que a senhora tem esse poder de comunicação, que é o BO Evitável. Coloca aí na vinheta, BO Evitável com a doutora Juliana Tuma. Doutora, o que a senhora falaria para os pais? Primeiro fale para os pais, e depois fale para os professores, já que a senhora citou o BO. Fique à vontade, a senhora está falando para o nosso segmento de pais, professores, gestores da educação, nessa problemática de relacionamento entre a disciplina, se deve apertar mais, deve apertar menos, como que deve proceder o pai ou a mãe na ótica da doutora também. Pois não. Câmara nela. Primeiro quero te parabenizar por esse quadro, porque eu conversava com os nossos investigadores um dia desses sobre isso. Quem é polícia evita muito BO. A gente evita porque a gente sabe que a gente não quer e a gente tem alguns cuidados que evitam alguns registros de ocorrência, algumas situações de evento crime que porventura a gente possa ser vítima, ou alguém querido, alguém que esteja sob a nossa responsabilidade ser vítima. Mas se eu posso dar algum conselho e alguma orientação no que pertinha a você evitar algumas situações, desde quando estava na Interfer, na minha delegacia lá de especializada em crimes contra vulneráveis, e também passando aí pelos jipes de área e na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente, e agora aqui na de atos infracionais, quando refere-se a criança e adolescente nesse sentido de vulnerabilidade, a gente enxerga que a gente pode evitar algumas situações nesse sentido, aproximando a relação com o meu filho, estabelecendo uma relação de confiança com o meu filho, observando os pertences pessoais, isso já foi pincelado mais cedo, né? Observando os pertences pessoais, olhando o material didático, olhando o que ele acessa na internet, isso é muito importante, o histórico de pesquisa, colocando aí espelhado no seu celular, se ele não tiver maturidade para acesso de internet, espelhado no seu celular, o que ele pesquisa na internet, verificar se ele tem maturidade para alguns jogos eletrônicos, né? Verificar se ele pode acessar, se aquilo está dentro da classificação indicativa, para se é pertinente e adequado à faixa etária dele, aquele acesso à internet, com quem que ele conversa, quem é o melhor amigo do seu filho, isso tudo você evita algumas situações que o seu filho ou a pessoa que está sob a sua responsabilidade ser vítima de alguma violação de direito, de algum crime. Então, esse é o BO evitável, é a orientação que a gente dá para que alguém que esteja sob sua guarda ou vigilância não seja vítima de eventos crimes. Falei para você, vai estar no livro BO Evitável. Ela nem sabia disso, agora ela está sabendo já. Em breve o livro BO Evitável nas nossas palestras, nós vamos pedir autorização para colocar BO Evitável da doutora também. Por falar em BO, doutora, quais os BOs, quais ocorrências que são reincidentes? Flexível, a gente sempre é voltado sempre para ajudar, a melhorar, sempre no sentido de contribuir. Quais boletins nessa faixa etária de 12 a 17 anos? Muito boa a sua pergunta. Qual mais corriqueiro? É muito boa a sua pergunta, Ailton, porque aqui na delegacia, a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, nós pegamos e apuramos todo e qualquer, muitos atos infracionais, que eu te digo, da mais variados, não muitos não é a palavra, mas os mais variados atos infracionais análogos a alguns tipos de crime. Então, assim, todos até Maria da Penha. Aqui nós apuramos até adolescentes que já vivem em situação marital, que comete violência doméstica. Qual a faixa de idade, doutora?
15 a 18 incompletos. Já mães. Então, vítimas de violência doméstica, então, assim, até Maria da Penha, até 11.340, a gente apura também análoga, né, ato infracional análogo aos crimes previstos nessa lei, porque a gente tem que ter esse cuidado mesmo de que o adolescente comete o ato infracional. Porém, o que mais a gente vê é aquele adolescente cada vez mais cedo sendo cooptado para o tráfico de drogas. E por que isso? Porque eu não coloco meu filho na vigilância, porque ele está sempre no ócio, porque ele glamouriza a facção, porque ele usa como parâmetro positivo não a polícia e não o Estado, não a escola, não o trabalho honesto, mas sim o trabalho mais fácil, o ganho mais fácil. Então, toda essa conscientização de valores, ela perpassa pela criação, pela família, por quem de direito deve incutir valores. Então, a gente vê muito isso, essa cooptação do tráfico de drogas, uma cooptação para a organização criminosa e uma glamorização disso que a gente tenta aqui, na condição também de fazer esse trabalho pedagógico, de tirar essa raiz dessas crianças, desses adolescentes, de que... Aí que entra o trabalho multidisciplinar e do socioeducativo, que a posteriori, quando a gente encaminha essa situação para o juizado infracional, há um trabalho do socioeducativo no sentido de acompanhar as famílias também, para identificar se há uma evasão escolar desse adolescente, qual é a situação dele social. O álcool, que é a porta de entrada, ao meu entender, ao meu ver, o álcool também entra nessa faixa, maconha, cocaína e tal. Entra. A gente vê muito, cada vez mais, a iniciação desses adolescentes, o acesso dessas, às vezes, crianças em não só álcool, como drogas, menos de 12. A gente já viu situação menos de 12. Então, qual é o nosso trabalho? É conscientizar, e daí porque eu te agradeço o espaço da gente estar conscientizar essas famílias, porque a gente fala muito em família assim, Hilton, porque eu não sou a mais próxima. Segura aí, doutora. Presta atenção. Pela primeira vez, nós vamos fazer 2 BOs evitáveis. Pela primeira vez. BO evitável, sinais que a senhora falaria sobre a questão da droga quando a criança, primeiro, tem um domínio do pai e da mãe. Fica à vontade. Primeiro, o BO evitável em relação a essa cooptação do tráfico de drogas é verificar a situação dele escolar. Se há evasão do tráfico de drogas, se ele está faltando aula, se ele não está faltando aula, se ele está tendo um bom rendimento escolar. Então, isso tudo você percebe. Mas a segunda coisa, a segunda orientação muito pertinente para isso, que eu entendo, é ver quem é a família, né? Quem está acompanhando aquela família, quem são os melhores amigos daquele adolescente, quem é que ele está se acompanhando, quem é que anda com ele, quem é que ele mais conversa. Então, isso é muito importante também, ver quem acompanha o seu filho, quem está do lado do seu filho. Gostou? Nós falamos dos crimes, quer dizer, dos atos infracionais. Eu só posso falar crime quando eu estou lá no programa. Estou com a doutora aqui, eu vou respeitar o rito, né? Porque o pessoal sabe como é que eu falo. Então, dentro desse... Vou tocar num assunto que eu estou numa cruzada. Não sei como é que vai ser essa campanha ainda, mas nós vamos relaxar conversando com o doutor Sérgio, com o senador, com outras pessoas, que é o seguinte. Eu já tive a oportunidade de fazer uma coletiva para o governador do estado, e eu já conversei com ele pessoalmente também sobre isso. Eu estou cobrando, o Hilton Ferreira, com vários amigos, não sei se vai ser camisa, ou não sei, não vamos fazer uma... Não tem a marcha da maconha, que se eu for um debate lá, me colocaram do outro lado o cara da maconha. Imagina o que aconteceu, né? Você não tem ideia. E eu não sabia que era. Então nós vamos fazer a marcha SOS Fronteiras do Amazonas. Nós somos vizinhos da Tríplice Fronteira, os maiores produtores de cocaína do planeta. São bilhões e bilhões de dólares, ninguém tem ideia como. E eu conversando com o policial do DEA, né, o Departamento de Combate às Drogas americano, nós falamos que tinha uma balsa nos maiores rios do mundo, maior fronteira do tráfico, que a gente tinha uma. Construída pelo governo do estado. Eles não acreditaram. Eles, não, você está com brincadeira. Entra aí no site do Ministério da Justiça, veja o orçamento. E aí a senhora falando isso, tudo se encaixa desse trabalho que nós estamos fazendo, apresentar para o Congresso, já falamos isso até para o governador. Então não está na hora do Estado do Amazonas, a senhora como Amazonas, como autoridade, como líder, né, que se influencia, o Amazonas cobrar isso, porque quando morreu o gringo e morreu o outro, ele foi quase 6 milhões, se gastou em 2 dias para no crime. Todo final de semana temos cortejamento, execuções, filmando, agora eles filmam, né, mostram de jovens. Esses dados que a senhora falou, é o que encaixa, está encaixando, tudo encaixando. Do Amazonas cobrar do Brasil, já que se fala tanto no Amazonas,
um posicionamento firme lá na fronteira, na tríplice fronteira. Só tem uma ideia, quando eu entrei na polícia há 33 anos atrás, a Polícia Federal tinha o mesmo quadro que tem hoje. Nós somos vizinhos da tríplice fronteira. Nós, com o Amazonas, deveria cobrar mais do Brasil. Eu já tive a oportunidade de fazer essa pergunta para o governador lá, ele disse que ia ter reunião com o novo presidente, com o Ministério da Justiça e Segurança, para que faça uma grande força, assim como na hora que desmata alguma coisa, o mundo todo vem para cima. E nós estamos perdendo nossa juventude dia a dia para o tráfico e não há ação nenhuma de quem legalmente tem atribuição legal, constitucional de combater o narcotráfico, principalmente madeira, ouro e droga. Tem tudo que tem aí na tríplice fronteira. O que eu entendo em relação a essa pauta, Ailton? Eu acredito que é uma pauta que ela há um tempo vem atormentando, e ela é a raiz de todos os males, acredito eu, da maioria dos males, no que se refere a mazelas sociais aqui na nossa, não nas metrópoles, nas grandes metrópoles e mais, eu vou adiante, nas comunidades ribeirinhas já chegou, né? Então, isso aí, se você vir, outrora nós tínhamos uma paz, uma pacificação das relações interpessoais em comunidades ribeirinhas, em pequenas cidades, em que nós não tínhamos a necessidade da intervenção estatal. Por quê? Porque nós não tínhamos o problema da droga. Então, quando a droga chega ali naquele município, ali na comunidade ribeirinha, a droga destrói as relações interpessoais. Por quê? Ela é a raiz, ela é a semente ali dos males, do roubo, do furto, às vezes da violência doméstica. Então, nós precisamos coibir. É óbvio que, claro, que a gente precisa que essa pauta seja discutida, ter ações efetivas nesse sentido, né? O governo fazer a sua parte, o governo federal, no caso, como você bem falou, e acho que a gente tem caminhado nesse sentido, são grandes apreensões que a gente tem feito, mas nada que a gente não consiga discutir mais, para que a gente trabalhe no sentido da repressão. Porém, eu gosto muito da parte da prevenção. Eu sou muito da parte preventiva também, e a gente também não pode deixar de trabalhar a parte preventiva. É tudo uns pouquinhos, tudo migalha, fica pedindo, entendeu? Então, enquanto não houver esse olhar com responsabilidade, colocar como matéria, fique à vontade. O que eu não perguntei, o que eu não falei, só fique à vontade para falar com o nosso público. Na verdade, eu sempre agradeço os espaços, e agradeço o teu espaço, agradeço o teu carinho, consideração, educação comigo sempre, deferência, né, que você é sempre muito querido comigo. E muito responsável nas nossas diretora, pares. A Cristiana, me mandou um grande abraço. Viu? Obrigada, mandou outro para ela. Ela está de licença, está cuidando da mãe dela, mas me mandou um grande abraço. Manda outro para ela, estou com saudade dela. E eu te agradeço os espaços, e eu te digo que eu sempre gosto de falar também, e eu tenho falado sobre isso, o nosso delegado-geral adjunto também ele sempre tem tido essa fala, o doutor Guilherme. Faz um trabalho social maravilhoso. Doutor Guilherme, sou fã dele. Sou fã dele. E ele fala que segurança pública é um dever do Estado, sim, mas é responsabilidade de todos nós. É motivo pelo qual a gente está sempre conclamando a sociedade para não se omitir. Então, a gente pede a não omissão de todos. Eu não quero me envolver. Peraí, mas eu sou parte disso. Eu sou parte da segurança pública. Então, a gente deixa aqui os canais de denúncia para que, caso você enxergue algo que possa ser relatado e dito e reportado às autoridades policiais, às autoridades competentes, é o Disque 181 da Secretaria de Segurança Pública, o Disque 100, que é importantíssimo também, o Disque 180 para violações de direitos violência contra a mulher, e a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais funciona em regime de plantão. Então, a gente fica aqui na Avenida Desembargador João Machado, aqui na antiga Estrada dos Franceses, em regime de plantão para atendimento 24 horas. Não preciso nem falar nada, só agradecer em nome de toda a nossa produção, da Cristiane Dinelli, do Breno, do Ítalo, do Rodrigo, do Grupo Imediato, do Álvaro Corado, diretor, e do presidente da Onda Digital, Júnior. A todos vocês que estão nos prestigiando pela TV Onda Digital, pelo site Imediato, pelas nossas plataformas digitais de segurança agora, nosso muito obrigado, e é assim que o Brasil caminha. Segurança, dever do Estado, é responsabilidade de todos. Esse todos aí inclui você, cidadão, e você, cidadão. Não todos do sistema de segurança pública. E o que ela falou, nós assinamos na nossa palestra. BO é evitável. Faça você a sua segurança também. Que Deus nos proteja sempre. Muito obrigado, doutora. Obrigada. E eu quero mostrar, cadê a jaqueta, o casaco aqui, Olha só, olha só, tá vendo? Isso, olha.
bem bordado, delegada, tá certo? Tem que botar aqui embaixo, doutora Tuma. Tuma foi um dos maiores delegados de polícia da história do Brasil, né? Um paulista lá, doutor Romeu Tuma, né? Que foi, inclusive, diretor-geral da Polícia Federal, foi da Polícia Civil e tudo. Que Deus nos proteja sempre. Muito obrigado, doutora. Obrigada também. E fui.